Bom dia. Um prazer estar aqui coordenando essa mesa, né, com um tema muito sensível, né, que às vezes não faz parte do nosso dia a dia, né, eu falo mais na intenção dos PROCONs menores, mas eu convido a todos a pensar, né, como seria a vida, a nossa vida, se por acaso a gente perdesse a visão, né? Como que a gente conseguiria comprar alimento e ter as informações que são o direito fundamental, né, de todo consumidor? Vocês imaginam? A gente não ia saber que tipo de alimento, a marca, a data de validade, né? Então, hoje o nosso objetivo com essa mesa é expor a normativa e com todas as dificuldades e também as possibilidades de diminuir esse problema da falta de informação na rotulagem de alimentos para as pessoas com deficiência visual, tá? Então, no final da mesa, vamos ter 10 minutos para poder pra passar para as perguntas, né? E agora já vou passar a palavra para a doutora Simone, que ela vai expor sobre o contexto normativo da acessibilidade na rotulagem de alimentos e possíveis medidas para sua efetivação. Obrigada, doutora Mariana. Olha, é uma felicidade participar aqui desse primeiro encontro técnico de defesa do consumidor, promovido pelo Ministério Público de Minas, PROCON de Minas. Eu realmente tenho uma admiração muito grande por essas duas instituições. Eu que sou uma advogada consumerista, já atuando há mais de 17 anos, porque realmente acredito que o direito do consumidor é aquela matéria que faz a nossa sociedade evoluir. E quando a gente fala de rotulagem de alimentos, nós estamos falando principalmente também de evolução, então é um prazer estar aqui. Farei minha autodescrição. Sou Simone Magalhães, sou mulher, 47 anos, cabelos amarelos, uso óculos, estou com roupa azul, calça e blazer. E queria agradecer o convite, doutor Glauber, e todos que, de alguma forma, direta ou indireta, colaboram com a realização desse evento. Regina, Cristiane, que conversamos sobre esse assunto no ano passado e elas acharam bastante interessante. Eu fico realmente muito feliz porque, quando se trata de informação ao consumidor na rotulagem de alimentos, infelizmente, ainda é pouco trabalhado, é pouco difundido no nosso universo jurídico. Então, quanto mais falarmos sobre isso, melhor. Agradeço também a toda a equipe que está aqui ajudando, porque promover um evento deste tamanho realmente precisa ser aqui uma junção de dedicação e energia de várias pessoas, né? Cumprimentar a todos que estão aqui à mesa, a doutora Mariana, o William, que eu conheci agora, um prazer enorme, doutor Tiago também. Bom, então, nosso primeiro encontro técnico aqui, rótulo de alimento acessível, direito fundamental, gente, olha só, direito fundamental, inclusão social. E para falar desse tema, eu fico aqui extremamente feliz por estar ao lado aqui do William, porque certamente as percepções dele, enquanto pessoa portadora de deficiência visual, vai trazer, sim, um ganho muito grande aqui para as nossas conversas, né? Bom, se a gente fala aqui, gente, e o foco aqui é justamente falar, né, trazer um pouco de luz para essa temática, não que eu tenha alguma solução, alguma resposta, porque, na verdade, acho que ninguém tem. A intenção é que a gente converse cada vez mais sobre isso, para que a gente encontre ferramentas para solucionar essa problemática quando o assunto é informação ao consumidor na rotulagem dos alimentos. Em linhas gerais, já é, assim, bastante desafiador fazer com que os consumidores tenham a informação na rotulagem do alimento. É desafiador também essa educação para o consumo específica. Acho que a gente está ainda no comecinho, sabe?
das pessoas realmente entenderem sobre rotulagem de alimentos, e é mais desafiador ainda promover acessibilidade, quando o assunto é informação na rotulagem dos alimentos. Então, claro, temos aí, né, só para a gente fazer uma contextualização extremamente rápida, a Lei 13.146, que é justamente da inclusão da pessoa com deficiência, né? Ou seja, qual é o objetivo? O objetivo é assegurar, é garantir essa promoção de exercício, né, de direitos, de liberdades fundamentais, ou seja, a pessoa com deficiência, que ela realmente tenha essa inclusão social, essa cidadania. Então, quanto mais a gente conversar sobre isso, né, porque são várias as formas, os tipos, né, de deficiência, e, claro, cada uma vai exigir ferramentas e contextos diferentes. Quanto a gente conversa sobre isso, a gente vai conseguindo conjuntamente, porque aqui não é trabalho de uma pessoa, não é trabalho somente de uma instituição, é trabalho do poder público, da sociedade civil, é trabalho de todos nós. Se a gente quer uma sociedade que tenha realmente inclusão das pessoas, que as pessoas consigam participar de todos os locais, os assuntos, é necessário, por óbvio, né, que exista a acessibilidade em todos os níveis. Então, temos, claro, essa lei específica que, para mim, assim, é totalmente ligada à cidadania. Não dá para falar sobre a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência sem falar que, essencialmente, estamos falando de cidadania, né? Além disso, temos aí, pelo decreto 6.949, essa definição um pouco, né, da pessoa com deficiência, ou seja, quando a gente fala sobre deficiência, nós estamos falando aqui de impedimentos a longo prazo, impedimentos que podem ser físicos, que podem ser mentais, que podem ser intelectuais, que podem ser sensoriais, né? Muitas pessoas têm dificuldade em relação a som, em relação à luz, em relação, né, a várias questões assim, sensoriais. Ou seja, são barreiras que existem e que nem sempre a gente percebe que aquela barreira, aquele obstáculo realmente exclui muitas pessoas. Então, eu costumo dizer que quando a gente exclui barreiras, a gente inclui pessoas, né? E todos nós temos o direito de participar ativamente da nossa sociedade. Então, naturalmente, deficiência é um conceito em evolução. Se a gente já soubesse tudo, né, seria maravilhoso, mas a gente não sabe tudo. Principalmente, a gente não sabe ainda, enquanto sociedade, a promover uma plena acessibilidade às pessoas que têm alguma deficiência, tá bom? Então, aqui, diante dessa diversidade, claro que os desafios eles vão somente aumentando. Falaremos aqui hoje, especificamente, de informação ao consumidor na rotulagem do alimento, porque a intenção é a gente começar a abordar essa temática para quê? Para que todas as pessoas tenham essa autonomia, principalmente pensando aqui nas pessoas que, quando a gente fala sobre rotulagem de alimentos, as pessoas com deficiência visual, com baixa visão, né? Porque aí realmente existe um obstáculo, às vezes, intransponível, que é de ter acesso à informação na rotulagem dos alimentos. E vocês verão aqui que, por mais que a gente ainda não tenha se dado conta do grande valor que as informações na rotulagem dos alimentos têm, eu vou trazer, assim, breves apontamentos para vocês terem ideia de que as informações que estão na rotulagem, gente, elas são de extrema importância, né? A gente fala aqui, quando a gente fala isso aqui são dados, são censo, do censo do IBGE, tem dados mais atuais, mas eu vou passar por isso aqui, porque só para a gente ter uma ideia geral, né? Deficiência visual, 3,4% da nossa população. Deficiência motora, 2,3% da nossa população. Deficiência auditiva, 1,1%. Deficiência mental ou intelectual, 1,4%. Então, se a gente fala de deficiência visual, aqui especificamente, aproximadamente 3,4% da nossa população, né? Então, é uma quantidade muito grande de pessoas que a gente precisa realmente pensar na promoção de ferramentas de acessibilidade. Aqui também eu coloquei esse dado, o IBGE, para a gente ter uma ideia. Proporção de pessoas com deficiência em cada grupo de idade. Então, ali de 2 a 9 anos, 1,5% da população
de 10 a 17, 2,3%, de 18 a 29 anos, 2,9% da população, isso em relação a todos os tipos de deficiência, né? 30 a 39 anos, 3,6% da nossa população, de 40 a 59 anos, 10%, e de 60 anos ou mais, 24,8%. Ou seja, vocês percebem que é uma crescente, porque muitas deficiências, elas são adquiridas ao longo da vida, né? Estava aqui agora há pouco conversando com ele me mencionou justamente o caso dele. Né, nem todas as pessoas já nascem com alguma deficiência, muitas delas elas são adquiridas com o passar do tempo, né? E aí a gente chega no nosso queridíssimo Código de Defesa do Consumidor. Gente, para mim, assim, é uma legislação que está entranhada na gente. Não tem como nós, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, não estarmos realmente em sintonia com os resultados que essa lei tão especial nos traz, né? Publicada lá desde 1990, mas o que ela tem a ver com a rotulagem dos alimentos? Tudo, né, gente? Para quem é feita a rotulagem dos alimentos? Para nós, consumidores. Então, se a gente fala que direito básico à informação, que está no Código de Defesa do Consumidor, informação na rotulagem dos alimentos. Todos nós temos esse direito básico, né? O Código traz também lá no artigo 31 vários detalhamentos sobre informação, ou seja, isso, claro, é para todos os produtos e serviços, mas falando especificamente de rotulagem, nós, consumidores, temos o direito de ter acesso à informação aqui clara, correta, precisa, ostensiva, em língua portuguesa. Ainda hoje é necessário falar isso, temos muitas rotulagens de produtos, de alimentos importados, que ela não está em língua portuguesa, né? Outro dia eu fui fazer um passeio em uma região específica de São Paulo, maravilhada com tudo que tinha lá, e comecei, claro, vou para o mercado ver a rotulagem. Meu Deus, eu saí aterrorizada, porque muitos importadores colocam lá o alimento à disposição do consumidor sem cumprir com as regras, principalmente da Anvisa, né? Ou seja, a gente não tem o mínimo acesso à informação se ela não estiver em português. Então, infelizmente, ainda hoje precisamos falar sobre isso, né? Claro, se a gente fala também sobre rotulagem, estamos falando de direito à vida, gente, direito à saúde, à segurança, mas alimento, saúde, vida e segurança, sim, gente, os alimentos, acredito que, como eles estão, assim, tão introjetados no nosso cotidiano, às vezes a gente não percebe a complexidade que ele tem, né? Tiago da Anvisa está aqui, certamente o trabalho dele é lidar com essas complexidades, né? Então, assim, são várias regulamentações diferentes. A gente vê ali a rotulagem de alimento, e se a gente parar para pensar racionalmente, meu Deus, como cabem tantas portarias, RDCs, legislações para disciplinar um assunto, né? E sim, é um universo gigante. Rotulagem de alimentos é extremamente complexo, gente. Um profissional que faz a rotulagem de um alimento, por exemplo, um engenheiro de alimentos, um tecnólogo, um veterinário, um nutricionista, né? Profissionais que trabalham no setor de alimentos, eles precisam dominar vários regramentos para conseguir fazer a rotulagem de um alimento. E a minha preocupação sempre é na capacitação desses profissionais. Por quê? Porque nem sempre, na verdade, na maior parte das vezes, eles não têm, por exemplo, acesso ou aprendizados específicos sobre o direito do consumidor, né? Eu promovo muitas capacitações, treinamentos para profissionais do setor de alimentos, levando o direito do consumidor para eles, e todos recebem com bastante surpresa, porque nunca tiveram a oportunidade, na maior parte das vezes, de estudar sobre esse tema anteriormente, e é realmente uma troca muito grande. São profissionais que, provavelmente, na vida, eles, quando fizeram a faculdade lá de engenharia de alimentos, ou de nutrição, ou de veterinária, a última coisa que eles imaginaram é que eles trabalhariam com legislação. E aí, quando eles vão trabalhar com rotulagem de alimentos, o que cai no colo deles? Um universo gigante de legislações, né? Só que aí fica faltando essa parte específica, o direito do consumidor, ou seja, a conscientização de que todo aquele trabalho que eles realizam, que vai ser ali
impresso na embalagem, né? A rotulagem é toda a informação que está naquela embalagem. Embalagem é algo físico, né? Algo para conter o alimento. Então, pode ser a caixinha, pode ser a latinha, pode ser o saquinho, para conter, para preservar, para transportar. Então, a embalagem é algo físico e a rotulagem são todas aquelas informações que a gente encontra nessa embalagem. A partir da rotulagem que a gente sabe, enquanto consumidor, o que é aquele alimento. Tá? Então, nós temos, sim, várias questões na rotulagem que são diretamente ligadas à saúde, segurança e vida do consumidor. Aqui, rotulagens que a gente encontra no nosso mercado. Espero que em pouquíssimo tempo elas estejam totalmente mudadas. Por quê? Porque as novas regras aprovadas pela Anvisa lá em 2020, elas já começaram a vigência em outubro de 2022, então a mudança vai ser paulatina. Essa primeira foto, por exemplo, tem aí várias tabelas de informação nutricional no modelo antigo ainda, vigente, desde lá de 2003, a nossa conhecidíssima tabela nutricional, que vai mudar bastante, né? Nesse momento, inclusive, eu gostaria de já estar vendo no mercado essa mudança numa quantidade maior de alimentos, afinal de contas, daqui a 2 meses, né? Em outubro, agora, já começa a vigência para a maior parte dos produtos que estão no mercado, a maior parte dos alimentos. Então, realmente, eu imaginei que, nesse momento, eu chegaria no mercado e já começaria, né, teria um monte de exemplos de mudança, mas ainda está assim, acho que nos primeiros passos, mas a gente vai chegar lá em quais tipos de mudanças. Aqui é só para vocês terem uma ideia. Né? Se a gente fala de rotulagem, como eu mencionei, existe um universo enorme de regras que são aplicadas. Aqui só o basiquinho, né? E só para ficar mais didático também, rotulagem, nós temos tanto... A gente separa em 2 grupos para ficar mais didático, tá? Rotulagem geral e a rotulagem nutricional. Hoje falaremos aqui alguns pontos sobre a rotulagem nutricional, que é o grande avanço que nós tivemos aí nos últimos anos. Mas só para vocês terem uma ideia, esses aqui são itens de informação obrigatória, RDC, ou seja, Resolução de Diretoria Colegiada, da Anvisa, 727, de 2022. Na verdade, todas essas informações elas já eram obrigatórias antes, tá bom? Nós tínhamos resoluções desde 2002, mas essa aqui, a 727, o que ela fez foi juntar várias regras que estavam separadas em uma só para facilitar um pouco a localização, né? Então, só para ficar mais prático, aqui, para vocês conseguirem visualizar, se a gente fala de rotulagem, a gente tem que trazer foto, não tem como, né? Então, por exemplo, algumas informações que são obrigatórias, ali, conteúdo líquido, ou seja, nós temos regra específica do Inmetro, né? Ele que nos diz como é que essa informação sobre pesos e medidas, claro, né? Deve estar na rotulagem. Então, ali especificamente tem peso líquido 200 gramas. Nós temos ali a denominação de venda, ou seja, para o consumidor saber o que é o alimento, ele só vai saber se ele ler a denominação de venda. Esse aqui específico é um pó para o preparo de bebida sabor churros. Então, como é que o consumidor vai saber, por exemplo, o que é um leite integral? Só lendo a denominação de venda. Quando é que ele vai saber que é um composto lácteo, né? Que são situações problemáticas de alimentos que estão no mercado com a rotulagem extremamente semelhante e confundindo muitos e muitos consumidores. Mas a gente consegue saber o que é alimento lendo essa informação específica de denominação de venda. Nós temos ali a rotulagem nutricional, ali, que é a nossa tabela de informação nutricional, nesse modelo ainda antigo, que ainda está no mercado, ainda está vigente, né? Como mencionei, espero que daqui a pouco a gente não veja mais esse tipo de tabela, porque, gente, é difícil para ler, né? Olha só. Porque até então, por mais que a Anvisa dissesse quais são as informações que devem estar na tabela nutricional, ainda assim existe uma grande margem de liberalidade para o fabricante para escolher, por exemplo, as cores. Então, o que acontece com frequência é esse tipo de apresentação que não tem muito contraste com fundo. Então, a gente tem uma dificuldade, além da dificuldade técnica de entender o que está ali, a gente não tem uma visualização plena. Algumas tabelas de informação nutricional, sabe aquele truque que a gente faz de tirar foto e dar zoom para aumentar, né? Às vezes, nem esse truque dá muito resultado em algumas que estão aí.
tá? A lista de ingredientes é extremamente importante também, uma informação que, se o consumidor conhecer um pouquinho de como funciona a lista de ingredientes, ele consegue fazer uma seleção melhor, até entre alimentos que são ali do mesmo grupo, que são semelhantes, tá? Advertências sobre os principais alimentos que causam alergia alimentar. Gente, falei agora há pouco sobre direito do consumidor, aqui a proteção à saúde, vida, segurança. Essa temática aqui sobre a informação obrigatória dos alérgenos, gente, está totalmente ligada a esse ponto aqui da segurança, a saúde e vida do consumidor. Nós temos uma grande parcela da população que apresenta alergia alimentar, que não tinha essa informação realmente facilitada na rotulagem, né? Existia antes termos técnicos, que o consumidor, claro, não tinha domínio. Então, foi um dos grandes avanços que nós tivemos. A Anvisa publicou especificamente a RDC 26 lá em 2015, começou a vigência em 2016, agora esse conteúdo está lá dentro da RDC 727/2022, dizendo exatamente como essa informação deve ser transmitida ao consumidor. Então, geralmente vem ali depois da lista de ingredientes, aqui especificamente, alérgicos, 2 pontos, sempre em caixa alta, negrito. Então, ali, alérgicos, 2 pontos, contém derivados de leite, de soja, pode conter, não dá para ler mais, mas já deu para vocês terem uma trigo, aveia e cevada. Essa informação é fundamental para as pessoas que apresentam alergia alimentar, gente. É fundamental, porque a alergia alimentar ela pode causar muitos danos, né, à saúde e pode causar também óbito de pessoas. Então, é um assunto extremamente grave que realmente essa informação ela vem, né, para garantir aquele nosso direito básico do consumidor, a saúde, segurança e a sua vida. Prazo de validade, acredito que vocês que trabalham em PROCON, é um dos pontos que, quando vocês fazem alguma ação fiscalizatória, por exemplo, né, porque o prazo de validade é um dado mais objetivo, né? Então, chegou ali aquela data, naturalmente, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor já diz que, se chegou aquele prazo de validade, o produto se torna impróprio para o consumo. Então, automaticamente, se o produto tem um prazo até hoje, ele pode ser consumido até hoje, mas não amanhã, né? Porque aí amanhã ele já está impróprio para o consumo. Identificação de lote é uma informação extremamente importante, não para o nosso dia a dia, mas para aquelas situações em que foi-se percebido, foi-se descoberto que existe ali um grande risco, ou seja, o produto já está no mercado, o alimento já está no mercado, às vezes já sendo consumido pelos consumidores, e aí é pela identificação do lote que consegue fazer esse recolhimento dos alimentos, tá? Obrigada. Algumas informações ali também no lado direito, mas eu vou passar aqui para frente para a gente chegar na nova rotulagem nutricional dos alimentos embalados. Por quê? Porque esse aqui é o assunto do momento. Ou seja, a Anvisa trabalhou muito nos últimos tempos, nos últimos anos, né? Justamente porque nós tivemos dados, gente, publicados e que são muito preocupantes, né? Temos aí dados da Organização Mundial da Saúde apontando que em menos de 30 anos a obesidade dobrou a nível mundial, é claro, não é um problema somente do Brasil, a nível mundial dobrou a quantidade de pessoas com obesidade, mas principalmente aqui nos países americanos. Então, isso acendeu assim uma luz vermelha piscante, porque a gente precisa fazer alguma coisa para mudar esse quadro. A alimentação é o único fator de obesidade? Claro que não, é uma temática multidisciplinar, mas, sem dúvida nenhuma, a alimentação é um fator preponderante para essas circunstâncias, tá? Então, aqui, para vocês terem ideia, né, como é que a gente está em relação à obesidade e sobrepeso. A primeira parte ali, dados de 2014, por que eu trago dados de 2014? Porque a Anvisa começou a trabalhar bastante nessa temática, né, formando um grupo de trabalho em 2014 até 2016, depois colocou o assunto rotulagem nutricional dos alimentos na sua agenda regulatória, promoveu um processo de análise de impacto regulatório, que em 2020 tivemos, portanto, a publicação dessas novas regras. Então, lá em 2014, 54% da população adulta brasileira, da população adulta, tinha sobrepeso, 20% estava com obesidade e o último ali, 7%, extremamente alarmante, crianças, né?
ou seja, problemáticas ligadas a adultos começam cada vez mais a estar presentes nessa fase inicial da vida. Então, 7% das crianças menores de 5 anos já estavam acima do peso lá em 2014. Infelizmente, os dados mais atuais aqui de 2019, notem, já 61,7% da população adulta brasileira com sobrepeso. Então, olha quanto aumentou num curto espaço de tempo. E 26,8% da população adulta já com obesidade. Gente, estamos falando de uma questão de saúde pública. Saúde pública, porque se a gente fala de sobrepeso, obesidade, naturalmente, nós falamos também sobre doenças crônicas não transmissíveis, temos muitas pesquisas indicando essa correlação direta, né, com uma alimentação desequilibrada, principalmente quando ela é muito pautada em produtos alimentícios ultraprocessados, por mais que o setor produtivo não goste dessa terminologia, ultraprocessados, mas, em linhas gerais, são aqueles alimentos que passaram por várias fases de processamento na indústria. Então, aqui só para ter uma ideia, né, dessa etapa, desse processo de análise de impacto regulatório promovido pela Anvisa, começou lá em 2014, então passou por várias fases, foi muito interessante. Eu não poderia deixar de mencionar, tendo aqui Dr. Igor, do IDEC, né, o quanto o IDEC ele participou ativamente, o quanto o IDEC, juntamente com outras instituições também, né, formando aí uma aliança para a alimentação, justamente, o quanto isso foi preponderante para auxiliar em todas as conversas na Anvisa, para que esse processo de análise de impacto regulatório ele tivesse uma sensibilidade grande, no sentido de que a informação é direcionada para o consumidor. Nós temos uma vulnerabilidade, que fica extremamente aparente quando se fala de informação aqui na rotulagem dos alimentos, né? Então, a Anvisa, ela identificou um problema regulatório, ou seja, o consumidor ele tem uma dificuldade real de compreender as informações nutricionais dos alimentos. Gente, se a gente, consumidor, a gente não consegue realmente compreender essas informações, existe uma falha aí, né? Ou seja, a efetividade dessa informação vai diminuir extremamente. Então, se for identificado esse problema regulatório, é claro que o trabalho da Anvisa, né, que tem essa competência para disciplinar como essas informações elas são transmitidas na rotulagem dos alimentos para os consumidores, a Anvisa tem, portanto, esse papel de determinar como é, né? E aqui são detalhezinhos, são muitas e muitas informações que vão para a rotulagem dos alimentos, e aqui nós falamos que existe o problema, que existia e existe ainda o problema regulatório, né, que a gente começa, enquanto sociedade, a enfrentar, agora com a vigência das novas regras. Então, ele vai sempre perpetuar essa assimetria de informação, ou seja, prejudica de forma contundente o nosso direito básico à informação, o nosso direito à escolha. Aqui, só para vocês terem uma ideia também, mais uma tabela de informação nutricional, também, né, ainda vigente, está aí, a gente encontra o mais comum no nosso mercado, também com essa dificuldade, a gente não consegue nem ler direito o que está ali. Outro exemplo aí, percebem? A tabela, todas as informações ali, na verdade, escritas em azul marinho e o fundo é azul, ou seja, é para ficar harmônico, né? Mas, e aí? A gente vai prezar pela estética ou pela efetividade, tá? Então, só para vocês terem ideia, essa tabela, dessa forma, ela não poderá mais estar no mercado, ok? Esse tipo de situação aqui que a gente não consegue enxergar, tá? Não pode mais. Então, com as novas regras da Anvisa publicadas em 2020, vigência começou em 2022, né? Que vai paulatinamente até 2025. Primeiro ponto, a gente conseguir ler. Então, legibilidade, teor, ou seja, o próprio conteúdo da informação, temos mudança na tabela de informação nutricional, tá? E uma grande vantagem também, que é a adoção da rotulagem nutricional frontal. Deixa eu correr aqui só, já está no finalzinho do meu tempo. Então, o que é a rotulagem nutricional, né? Ela tem esses 3 pontos, é a tabela de informação nutricional, é a rotulagem nutricional frontal, que é a grande novidade,
e alegações nutricionais. Então, só para vocês visualizarem como é que será, tá? Essa nova tabela de informação nutricional. Esse aqui é o material da própria Anvisa. Ela vai ser sempre preta e branca, tá bom? Esse coloridinho aí é só para ficar didático, né? O material feito pela Anvisa, para a gente conseguir identificar onde é que vai ter a alteração. Ou seja, nós teremos, portanto, primeiro ponto, a tabela será sempre em preto e branco, independentemente da cor, das outras cores utilizadas, tá? Acabou aquela coisa de pouco contraste. É sempre esse padrão. Nós teremos ali na parte vermelhinha, ó, mais informação sobre açúcares. Ó, agora tem a divisão de açúcares totais, açúcares adicionados. Deixa eu colocar na próxima, que aí já vai mostrar exatamente. Aqui, ó, a tabela, tá? Porque ela teve uma retificação em outubro de 2022 pela Anvisa. Então, essa é a nossa nova tabela de informação nutricional, que, sem dúvida nenhuma, em termos de legibilidade, a gente conseguiu avançar bastante, inclusive tendo uma nova coluna ali de 100 gramas ou 100 ml. Essa nova coluna é justamente para a gente conseguir comparar alimentos, porque até hoje a gente não consegue, né, pegar um alimento e comparar com outro, são cálculos ali diferenciados. Agora, com essa padronização em 100 gramas, nós conseguiremos ter esse novo parâmetro para comparar e decidir melhor. E a rotulagem nutricional frontal, gente, que é a grande novidade, tá? A Anvisa, ela aprovou um modelo que eu já vou mostrar para vocês. Vamos ver se vocês já viram isso aqui no mercado. Alguém já viu isso aqui? Em algum alimento, já viu? Que bom! Só uma? 2, 3, 4, 5. Oh! Temos uns 10. Então, talvez uns 8% aqui, mais ou menos 8% de que está aqui, fazendo um cálculo assim bem aproximado. Essa é a nossa nova rotulagem, essa nova não, porque a gente não tinha antes. Essa é a rotulagem nutricional frontal. O que ela significa? Que vai ser uma informação que nós, consumidores, encontraremos na parte frontal da embalagem, para facilitar, para a informação ser objetiva e clara, tá? Então, a Anvisa aprovou esse modelo de lupa. É claro que teve, como eu mencionei, teve todo o processo de análise de impacto regulatório, que nem dá tempo de falar aqui sobre isso, tá? Mas foi aprovado esse modelo de lupa com essas 3 indicações, né? Que são nutrientes críticos para a saúde. Açúcar adicionado, gordura saturada, sódio. Foi um processo de análise de impacto regulatório que promoveu várias fases, inclusive reuniões setoriais, né? IDEC e várias instituições da sociedade civil participar, inclusive o setor produtivo também participar ativamente, contribuindo com essas discussões, e esse foi o modelo aprovado pela Anvisa, sempre também preto e branco, naquele padrão, tá bom? A Anvisa publicou tanto o RDC 429 quanto a Instrução Normativa 75, tá? Que traz os detalhes, tá? Tudo detalhado, padronização, tamanho de letra, tamanho mínimo, qual é a fonte que pode ser utilizada, qual é a margem, tudo isso tem que seguir um padrão, tá bom? Que a gente encontra nessas regulações. Então, o consumidor vai encontrar rotulagem nutricional frontal em relação a açúcar adicionado, gorduras saturadas e sódio. Queria que a Anvisa tivesse aprovado mais itens? Queria, mas foram esses 3, tá? Que foram aprovados. Só para vocês terem uma ideia, esse é o modelo adotado pelo Chile. Vou passar bem rapidinho, porque já acabou meu tempo. Chile, tá? Então é um octógono preto, indicando aí alto em açúcares, alto em gorduras saturadas, alto em sódio, alto em calorias. O Chile já adota esse modelo há alguns anos. Aqui a aplicação prática, né, no alimento, percebam que lá no Chile é bem grande a rotulagem nutricional frontal. Esse aqui é o modelo do Peru, notem que também é um modelo de octógono, tá? Tem algumas diferenciações, porque cada país, claro, né, determina como é que vai se dar essa informação ao consumidor, mas os países americanos, em geral, na maior parte, estão pegando, esse aqui é o do Uruguai, estão pegando esse modelo de octógono, tá? Uruguai, então, também excesso de gorduras saturadas, excesso de sódio, excesso de açúcares. Aqui é o modelo do México, também modelo de octógono. Notem que em todos esses países foi aprovado uma rotulagem, um selinho para cada item, diferentemente do nosso. A Anvisa aprovou uma lupa com até 3 informações, ou seja, ocupa menos espaço. Aqui ocupa bem mais nesses outros países, porque é separadinho, um para cada, para realmente o consumidor bater o olho e não ter a mínima dúvida, tá? Então, aqui um produto do México, notem como fica grande na embalagem, tá? Aqui o Kinder Ovo, ali os Cheetos. Aqui é o modelo aprovado pela Argentina, também modelo de octógono,
Tá? Então, a Argentina aprovou esses selos de advertência e embaixo também aprovou ali o contém edulcorantes, que são as adoçantes, né? Então, contém adoçantes, que não é recomendado para crianças, e o contém cafeína, evitar também aqui para crianças, tá? Aplicação prática nos produtos da Argentina, dessa forma, olha o tamanho. Aqui também da Argentina, então ali o primeiro produto, um refrigerante, o segundo ali é um alfajor, notem, então 4, né? 4 informações. Aqui só um comparativo do refrigerante, modelo aprovado na Argentina, e o nosso aqui do Brasil. Essas fotos foram coincidentemente me enviadas há uns 10 dias, até fiz essa apresentação lá para o Procon de Uberlândia, o Claudir, doutor Egmar, acho que estavam por aqui agora há pouco, fez essa capacitação para os fiscais do Procon, lá de Uberlândia, e foi bem no dia que eu tinha recebido essas fotos, só para vocês compararem, né? Rotulagem nutricional frontal na Argentina está bem maior que a nossa aqui, mas, de qualquer forma, a gente vai ter acesso a essa informação, tá bom? Então, como eu mencionei, nós temos, começou a vigência em 2022, mas nós teremos até 2025, né, paulatinamente, mas a grande parte será agora, em outubro de 2023, né, que são os produtos que já estão no mercado, obrigatoriamente, eles, a maior parte deles, tá, devem trazer essas alterações aqui, para vocês visualizarem os produtos que já estão no mercado. São produtos a partir de setembro, né? Começou então em outubro de 2022, isso que eu comecei a fazer essa catalogação desde setembro de 2022. Então, lá, rotulagem nutricional frontal, alto em açúcar adicionado, gordura saturada. Aqui, só para vocês compararem, que interessante, o modelo anterior e o antigo. Então, a primeira foto sem a rotulagem nutricional, a segunda foto ali já com a rotulagem frontal. Tá vendo como faz a diferença? E na segunda coluna aqui, a tabela de informação nutricional. Como essa marca já tinha esse padrão preto e branco, a gente nem consegue ver muita diferença assim na tabela de informação nutricional em relação à cor, né? Porque já tinha a adoção do preto e branco, mas perceba que a tabela tem mais informações que a foto de cima, né? Ou seja, evoluímos bastante nisso. Aqui também produtos no mercado, chocolates, né? Aqui outros. E a gente conseguiu visualizar muito isso na Páscoa. Acredito que grande parte de vocês que levantaram a mãozinha aí falando que, né, que tinham visto, talvez tenha sido nessa época de Páscoa, porque como eram produtos novos, alimentos novos, automaticamente já vinham com essa informação, tá bom? Vou finalizar aqui, porque para passar a palavra aqui para as outras pessoas, mas o que eu queria só deixar aqui de mensagem para vocês. Olha essa informação, também aqui recente, IBGE. A gente não vai falar sobre as estatísticas, mas notem que aqui são pessoas de 60 anos ou mais de idade com pelo menos um diagnóstico de doença crônica, segundo os tipos de doença crônica, tá? Então, notem que, tanto em hipertensão arterial, diabetes, colesterol, doença do coração, notem que as pessoas com deficiência, em todas elas, gente, em todas as doenças crônicas, a maior quantidade de pessoas que detêm essas doenças crônicas são pessoas com deficiência. E aí, a gente passei alguns pontos aqui sobre informação ao consumidor na rotulagem, como é desafiador conseguir tudo isso, né? É uma caminhada aí longa. E mesmo assim, nós consumidores ainda temos uma dificuldade em relação a ter acesso a essas informações, porque grande parte, inclusive, das informações que estão no mercado, né, não raro, nós temos erros ainda. E as pessoas portadoras de deficiência visual, gente? Como é que a pessoa... A gente está falando aqui de essas mudanças na rotulagem nutricional é uma ferramenta de uma política pública, olha só, é uma política pública para tentar controlar esses níveis alarmantes de obesidade e sobrepeso. É uma política pública que usa do direito do consumidor e do direito regulatório para informar o consumidor e tentar, portanto, trazer mais elemento para a gente escolher entre os alimentos que estão no mercado. A pessoa com deficiência visual, quando a gente pensa em acessibilidade e inclusão, né, todas as pessoas com deficiência visual que eu converso, eu fico assim momentaneamente triste com isso, porque nos mostra o quanto a gente ainda precisa avançar. Não é um assunto fácil, né? Existem alguns tipos de ferramentas, existem muitas pessoas portadoras de deficiência visual utilizam aplicativos para ter acesso a
algumas informações, mas nem todas as pessoas com deficiência visual têm acesso ao smartphone, que têm acesso ao aplicativo. Algumas utilizam a informação que está no QR Code, mas às vezes até encontrar isso é difícil. Outra opção também, Braille. Notem que nenhuma ferramenta sozinha consegue trazer essa acessibilidade. Acredito que seja uma junção de ferramentas para que a gente consiga realmente evoluir nesse sentido, porque é muito triste, todas as pessoas que eu converso, elas falam exatamente da grande dependência que elas têm em relação às outras pessoas, tanto no mercado em si, para ela conseguir comprar o alimento, como dentro de casa. O alimento já está em casa e, mesmo assim, a gente precisa ter informação, né? Principalmente, por exemplo, data de validade ou outras informações. Então, é só para trazer aqui esse momento de reflexão. Se a gente quer evoluir enquanto sociedade, não dá mais para adiar essa temática de acessibilidade quando o assunto é informação ao consumidor na rotulagem de alimentos, ok? Fico à disposição de vocês, quem quiser acompanhar, deixa aqui os meus contatos, tá? Para a gente trocar experiências. Obrigada a todos vocês. Em nome dos PROCONs e de todos os presentes, Simone, eu te agradeço muito. Foi muito importante a sua abordagem, as fotos que você trouxe, né, para exemplificar, para a gente poder trazer um pouco mais para a nossa realidade, que às vezes a gente faz supermercado correndo e não tem tempo de parar para perceber isso, né? E aí agora eu já passo a palavra para o William de Leles Braz Nascentes. Ele possui graduação em pedagogia pela UFMG e curso de especialização em psicopedagogia e educação à distância. Atualmente, ele é analista em pedagogia de políticas públicas do MPMG. Tem experiência na área de educação, é coordenador do Movimento Unificado dos Deficientes Visuais, MUDEV. Ele vai compartilhar com a gente experiência do consumidor portador de deficiência visual. Fique à vontade. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Queria agradecer ao Dr. Glauco, a todas as pessoas lá do PROCON, né? A Cristiane, com quem fiz contato. Queria agradecer também aqui a Mariana, a Simone, ao Tiago, né? Que estão compondo a mesa comigo. A Ana, que está aqui me ajudando na apresentação. Inicialmente, fazer minha autodescrição. Eu sou um homem de 45 anos, claro, com cabelos castanhos, já grisalhos, né? Os anos vão passando, né? Enfim, e tenho deficiência visual, eu tenho baixa visão, né? Então, se eu encontrar com algum de vocês aí, provavelmente eu vou reconhecê-los pela voz, não pela imagem, né? Obviamente. Falar desse tema, para mim, é muito importante. Eu já queria iniciar parabenizando aqui a Anvisa, ao IDEC, enfim, a todos que estão envolvidos nessa discussão, né, de promover a acessibilidade às pessoas com deficiência. E falar de rótulos acessíveis, para nós é muito importante, né? Porque, de fato, nós estamos excluídos de um mercado, né? E aí, dizer de desafios, né? Assim, a Simone colocou aqui um desafio importante, né? Que é essa questão da junção de várias alternativas para que a gente possa promover essa acessibilidade, né? Então, um dos nossos desafios, enquanto pessoa com deficiência visual, é, obviamente, que a informação esteja em braille ou em um outro formato, né? Pode ser por meio do QR Code, para ser lida por meio do aplicativo, né? Mas é fundamental que essa informação esteja disponível. Eu estava ouvindo aqui a apresentação da Simone e pensando, né, quantos produtos eu consumo sem sequer ter a ideia do que eu estou ingerindo, né? Eu estou consumindo ali um refrigerante, tudo bem, né? Todos nós sabemos a alta concentração de açúcar, né? Isso a mídia às vezes fala, né? Mas tem muito mais coisa ali que talvez, se eu tivesse acesso àquela informação,
eu não optaria por tomar aquele refrigerante, né? Então aí nós estamos dizendo de direito de escolha, de direito de autonomia, né? E direito à informação é isso, né? Você me informar para que eu possa optar, para que eu possa escolher se eu quero ou não aquele produto, se aquilo me faz ou não faz bem. E se ainda que ele não me faça bem, se eu vou escolher consumi-lo, né? Porque também é uma opção, né? Às vezes, né, sei lá, beber é ruim, né? Mas a pessoa opta por beber, né? Então é uma escolha da pessoa, mas é uma escolha com base em informação. Ela tem ciência de do que aquele produto contém, né? Se aquilo tem alta concentração de sódio, né? Então imaginem vocês, por exemplo, nós temos pais e mães que são pessoas com deficiência. Então você está no espaço da sua casa, né? E aí você precisa passar um produto para o seu filho, né? Você vai educar seu filho para que ele consuma de uma forma saudável. Mas como é que você vai fazer isso se você não tem a informação, se aquele produto é ou não saudável? Foi colocado aqui da questão das intolerâncias, né? Hoje é muito comum quem tem intolerância, por exemplo, a produtos lácteos, né? A derivados do leite, né? Uma pessoa com deficiência visual, ela não tem a menor informação se aquele produto que ela está consumindo, a não ser que seja a caixinha do próprio leite, né? E aí nós temos uma infinidade de produtos que contêm leite que a pessoa não tem a menor informação de que tem aquele produto. Então, assim, esse desafio da informação, né, isso precisa ser superado, né, porque nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de direito dessa pessoa poder optar, poder ter melhor qualidade de vida ao consumir um produto que ela sabe o que ele contém, né? Então, pensar nessa lógica, né, de que nós precisamos incluir a todo mundo, né? Nós não podemos pensar no mercado que seja para uma parcela da população. Nós precisamos pensar nesse mercado para todo mundo. E aí, se esse produto não pode conter o braille, né, que às vezes o braille é difícil, aí vamos pensar, por exemplo, em produtos in natura, né, ou em outros produtos, né, que a gente tem a opção, por exemplo, do QR Code, né? E aí é fundamental que esse QR Code ele esteja acessível, que a gente saiba onde ele está, né? Porque às vezes eu vou usar um aplicativo e aí eu vou tentar ler o QR Code, mas ele está lá na caixinha, ou está lá na lata, ou está lá no pacote. Eu não tenho a menor ideia de onde está aquele QR Code. Às vezes a pessoa fala lá na televisão, né? Aponte a câmera para esse quadradinho que está aqui. Aonde está o quadradinho? Né? Cadê o quadradinho? O quadradinho está lá na caixinha, o quadradinho está na latinha, aonde? Ou seja, podemos colocar isso em alto relevo, podemos colocar uma ranhura identificando esse quadradinho, né? Para que eu possa saber aonde que eu vou mirar ali o aplicativo, né, que a gente usa nos celulares, para que ele possa fazer a leitura daquele QR Code, né? Então, isso é dar acesso à informação. E aí, pensando no mercado, né, o mercado não nos reconhece como consumidores, né? Porque essa mensagem que eu recebo, quando ele elabora um produto e ele não me inclui nas formas de divulgação daquele produto, e embalagem é uma forma de divulgação, né? A gente viu ali alguns produtos, né? Assim, foram extremamente coloridos e outras formas, né? De difusão daquele produto. E aí nós vamos ver que a embalagem é uma forma de divulgar o produto. Então, se ele não me inclui, e aí a Simone passou aqui vários dados, e eu vou passar assim, superficialmente por esses dados que eu também incluí na apresentação. Pessoas com deficiência visual hoje no Brasil, nós somos 7 milhões de pessoas, né, com deficiência visual, para a gente dar uma dimensão de quantos somos, né? E aí, pessoa com algum tipo de dificuldade para enxergar são cerca de 36 milhões de pessoas. É esse público que o mercado está deixando de fora das suas estratégias e está negando o direito a esse público, né? Então, vamos falar de possibilidades, né? Porque nós pensamos exatamente, né? Temos desafios e temos possibilidades também, né?
porque isso é o que nos caracteriza, né? Assim, pensar em estratégias enquanto usuários, né? É óbvio, né, que os produtos contenham informações em braille, né? Quando isso não for possível, que pelo menos o nome do produto esteja em braille. Porque lá em casa, às vezes, por exemplo, quando eu estou lá selecionando, dependendo do tipo do produto, claro que eu sei, né? Diferenciar uma caixinha do sabão em pó de uma caixinha de leite, óbvio, né? Mas, se forem produtos com caixinhas similares, né? Às vezes uma caixinha de suco com uma caixinha, por exemplo, de um extrato de tomate, que às vezes é parecida, eu posso confundir, né? Posso colocar o extrato de tomate lá na água achando que é o suco, né? E aí não é isso que eu quero, obviamente, né? Então nós precisamos pensar em rótulos acessíveis em braille. Se não for possível em braille, que ele seja acessível por meio do QR Code, né? Pensar, por exemplo, que a gente precisa desenvolver pesquisas, né, na sociedade, nas faculdades, integrar com espaços de conhecimento que possam produzir conhecimento, e aí sempre ouvindo a pessoa com deficiência, né? Porque é isso, né? Nada sobre nós sem nós, né? E tudo que a gente for, tudo que a gente puder estar presente, nós queremos ser ouvidos, né? Nós queremos ter voz nesse processo, né? E aí nós podemos falar do Movimento Unificado das Pessoas com Deficiência Visual, que é o MUDEVI, que é um movimento do qual eu integro, né? Que faz exatamente isso. Nós nos aproximamos de gestores públicos, de formuladores de políticas públicas, para incidir, para dar a nossa opinião. Então, nós estamos lá conversando com a Câmara Municipal, estamos conversando com as secretarias, né? Seja aí de transporte, de várias áreas, justamente para que a gente possa pensar em alternativas. E aí, o alimento com rótulo acessível não é diferente disso, né? Aqui no começo eu já estava trocando uma ideia aqui com o Tiago, com a Simone. Vamos integrar, vamos aproximar, vamos fazer com que a gente possa estabelecer formas de que as pessoas com deficiência também sejam escutadas, né? Nas suas especificidades também, né? Porque às vezes eu lanço lá uma pesquisa e eu descobri por acaso que a Anvisa está com uma consulta pública aberta para ouvir as pessoas com deficiência. Mas eu descobri fazendo uma pesquisa para esse trabalho aqui, né? Porque eu não tinha essa informação antes. Então, assim, estou divulgando lá no movimento, no MUDEVI, vou divulgar nas nossas páginas, nas nossas mídias sociais, porque isso é fundamental, né? E aí é fundamental que esses órgãos abram essas possibilidades e difundam entre nós pessoas com deficiência, né? Que a gente saiba disso e que a gente possa ter meios, de fato, para estar incidindo, né, nessas formas para a gente poder produzir, de fato, conhecimento, né? E aí eu queria aproveitar o espaço, se vocês me permitem, para falar, assim, de uma forma muito rápida, de alguma coisa fora do tema, mas pensando nessa lógica da empatia, né? Hoje todos nós usamos, por exemplo, cartão de crédito, né? E aí, quando eu vou consumir, por exemplo, eu chego lá para usar o cartão de crédito e a maquininha é touch, né? E aí o cara me pergunta assim, qual que é a sua senha? Me fala aí para eu poder digitar ela aqui para você. Quem é que vai dar a senha pro caixa do supermercado digitar, né? Então, assim, isso fere o meu direito de consumidor, né? A forma de eu pagar, ela não é acessível, né? Às vezes eu não vou num bar lá, tô com meus amigos, aí passo o cartão, a hora que chega na minha vez, está lá a máquina touch. Ou seja, as máquinas de cartão de crédito são inacessíveis. Nós estamos nessa era do touch, por exemplo, às vezes o micro-ondas que está sendo vendido lá, ele é touch, como é que eu vou saber onde que é a temperatura, onde é que eu vou regular, por exemplo, onde que eu vou colocar o tempo que eu quero colocar ali para que ele possa, enfim, esquentar ali o produto que eu estou querendo, né? Isso fere o meu direito de consumidor, né? Quando eu vou consumir eu vou tentar comprar uma passagem aérea, por exemplo, às vezes o site é extremamente inacessível. Tá lá, marque aqui, e aí ele tá lá o desenho para eu marcar, né? Como é que eu vou saber onde é que eu estou marcando, o que é que eu estou marcando, né? Ou às vezes nem o próprio local eu não consigo selecionar. E aí ele fala assim, se você não conseguir aqui, você pode entrar em contato conosco. E aí nós vamos ligar para um número
que ele vai me cobrar um valor. Ou seja, eu não consigo ter acesso, ele não é, o site dele não é acessível e o meio que ele disponibiliza para mim, ele é mais caro do que a pessoa que vai usar de forma ao site. Ou seja, eu não estou sendo tratado de forma igualitária, eu não estou tendo a minha necessidade, a minha especificidade respeitada. Então, eu queria trazer esses pontos, né, para que a gente possa refletir, para que isso possa reverberar também nas práticas dos PROCONs, né? E aí a gente está à disposição enquanto movimento, enquanto pessoa, né? Para que a gente possa, de fato, tentar fazer a diferença no mundo, para que a gente possa ter uma sociedade mais inclusiva para todos nós. Aí eu trouxe uma frase da Cláudia Werneck, né? Que ela fala que a inclusão é pensar em pessoas reais, não é pensar em quem você gostaria que fosse aquela pessoa, né? É pensar na pessoa de fato, né? Então é isso, eu gostaria de agradecer enormemente a possibilidade de estar aqui. Gostaria de expressar aqui também nesse espaço a minha gratidão ao Ministério Público, né? Que é uma instituição que eu componho há 20 anos e estou aqui fazendo a diferença e atendo pessoas também, e trabalho com garantia de direitos também, né, lá na promotoria na qual eu atuo, e dizer, e esse trabalho é o que me possibilita também ser consumidor. Então, queria também aqui expressar a minha gratidão enquanto ser humano, enquanto sujeito, enquanto pessoa com deficiência, que estar no Ministério Público me melhora enquanto pessoa, faz de mim mais cidadão, e eu queria agradecer muito a essa instituição e agradecer a todos vocês pela possibilidade e pela escuta. Muito obrigado. William, muito obrigado por compartilhar com a gente a experiência, sua experiência, tá? Já passo a palavra para o expositor Tiago Lanius Halber, farmacêutico industrial, graduado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em regulação e vigilância sanitária, coordenador de padrões e regulação da Gerência Geral de Alimentos da Anvisa. O objetivo do Dr. Tiago é apresentar as perspectivas da agenda regulatória da Anvisa sobre acessibilidade na rotulagem de alimentos e estudos em curso. Bom, muito bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui hoje e agradecer demais o convite do PROCON Minas Gerais, do Ministério Público de Minas Gerais, para estar aqui presente. Uma grande oportunidade, né, ouvir o William, né, seu relato nesse processo. A gente está numa fase que a gente precisa conhecer, de fato, a realidade das pessoas, né, com deficiência, para que a gente consiga evoluir nesse tema. Um prazer escutar a fala da Simone também. Trouxe aqui uma série de elementos que a gente acaba, na nossa rotina, atuando, mas que é importante sempre a gente ouvir, né, a ligação, né, do direito do consumidor com tudo aquilo que a gente executa na prática, né? Então, eu sou o Tiago, eu sou um homem de 48 anos, loiro, e estou com uma roupa preta e uma camisa azul, né? Vou falar um pouquinho aqui, então, sobre esse processo tão caro para a Anvisa, né? Ele tem sido bastante estimulante para a gente atuar com esse tema, né? A Anvisa regula muito essa questão de alimentos e de outros produtos, né? A questão da rotulagem de alimentos, e a gente se deparou com esse desafio, né? E ficou claro para a gente o quanto que a própria instituição precisa evoluir para que as pessoas com deficiência consigam participar dos processos regulatórios da Anvisa, né? Então, a gente identificou aí algumas questões, umas oportunidades de melhoria para que essas pessoas consigam, de fato, participar daquilo que né, inerente, né, a qualquer consumidor, né, participar do processo de regulação no país, né? Então, esse processo é muito caro para a Anvisa. Ele não envolve simplesmente alimentos, né? Ele envolve todos os produtos sujeitos à vigilância sanitária. Então, é medicamento, é cosméticos, é produtos para a saúde, né? Produtos saneantes, enfim. Nós vamos aqui focar um pouquinho em alimentos, né? Mas ele é mais amplo, né? Então, foi legal a fala da Simone, que vai facilitar um pouquinho a nossa conversa aqui, porque ela trouxe aí o exemplo da rotulagem nutricional, do processo da rotulagem nutricional.
esse processo que foi citado, ele seguiu uma série de requisitos que a Anvisa tem que seguir, e são requisitos legais, né, para a elaboração de uma norma. Então, temos aí a portaria da Anvisa, que reflete, né, a portaria 162, né, de 2021, que reflete, né, uma série de leis, né, e decretos e tal, que regulamentam essa questão. Então, a gente não pode simplesmente produzir um regulamento, não existe os notáveis que vão lá e produzem o regulamento. Não, não é assim, está estabelecido em lei como é que precisa ser feito, né? Então, a gente tem a lei das agências, a gente tem a lei da liberdade econômica, tem a lei que determinou a revisão e a consolidação dos atos, que foi em função dela que a Anvisa fez esse trabalho de consolidar todas as normas de rotulagem em uma só. Na verdade, são 3, né? Uma geral e das 2 de nutricional. E temos o decreto que regulamenta, né, a lei das agências e que traz, né, a questão da análise de impacto regulatório, né? E aí, dentro desse arcabouço, né, a gente tem que o processo regulatório ele tem uma etapa de planejamento, né, que é quando a gente inclui o tema numa agenda regulatória, que dá previsibilidade, que dá a indicação de que a Anvisa vai trabalhar com esse tema, então os interessados começam a se organizar, a se preparar, né, para essa participação. E a gente tem a etapa da construção da própria intervenção regulatória. Então, ela tem a abertura do processo que sinalizou, a Anvisa começou essa discussão, né? Aí tem um cronograma, né, estabelecido, tem análise de impacto regulatório, que eu vou citar aqui um pouquinho, né? E tem aí depois a tomada de decisão por parte da Anvisa, né? E esse é um trabalho constante, né, de monitoramento. Então, assim, falando sobre rotulagem especificamente, nada está escrito em pedra, né? Isso é uma questão constante de atualização. A gente acabou de publicar a norma de rotulagem nutricional, ela está terminando o prazo de adequação para a maioria dos produtos agora no dia 9 de outubro. Então, a gente espera que todos os produtos fabricados pelas empresas maiores, né, porque os pequenos produtores têm um prazo de mais 1 ano, mas a grande massa dos produtos, né, esteja cumprindo com os novos rótulos em relação à tabela e à frontal e às alegações, né, nutricionais, no dia 9 de outubro. Durante um período, a gente vai conviver com produtos ainda, né, fabricados com as regras antigas. Até o final da validade desses produtos, eles poderão coexistir no mercado com os produtos fabricados, né, com as novas regras. Mas esse processo ele exige uma avaliação. Será que deu certo? Será que funcionou? Será que as pessoas realmente estão conseguindo ler? Será que as informações estão adequadas? Será que está classificando os produtos de uma maneira adequada em relação ao alto conteúdo desses nutrientes? Então, a Anvisa vai ter que fazer o processo de avaliação do resultado regulatório e, se for necessário, alterar, né? E, em paralelo, a gente tem as discussões no Mercosul, que traz aí uma outra complexidade. O Brasil é signatário do Mercosul, a gente tem harmonizações, e esse tema é harmonizado no Mercosul. Então, tem tido uma série de discussões, né, tanto em relação à rotulagem nutricional, questão da tabela, quanto à rotulagem geral, né? As informações obrigatórias da rotulagem hoje, e aí eu não estou falando para pessoas com deficiência, estou falando o que está hoje ali, né, visível, né, para a população em geral, elas são muito difíceis de serem lidas em alguns casos, né? São listas de ingredientes que às vezes fazem enfim, tem várias formas assim que você não consegue ler a informação, né? Muito menos compreender, né, o que está ali. E são informações de extrema relevância, né? Então, assim, as discussões do Mercosul estão bem avançadas. A gente imagina que no começo do ano que vem a gente consiga fazer uma consulta pública para trazer as outras informações obrigatórias também para um padrão de legibilidade que permita às pessoas realmente fazer uso daquela informação. A gente tem recebido milhares de perguntas por ano. Acho que ano passado foram mais de 4.000, esse ano já certamente passou de 2.000 perguntas, principalmente de profissionais que atuam nas empresas e que têm dúvidas na hora da aplicação da norma para aquele produto específico, né? Então, a gente tem respondido todas as perguntas, todas, é um trabalho que a gente não para de fazer e que, de alguma forma, nos permite identificar também aqueles pontos que, por mais que a gente tenha feito um trabalho com uma grande participação, discutindo com muitas pessoas, né, nem sempre a gente tinha os exemplos práticos na hora que a empresa vai aplicar naquele produto, aí surge a dúvida, né? Então, a gente recebeu aí uma série de questões que nos permitem identificar oportunidades de melhoria nesse regulamento, e a gente vai aproveitar o Mercosul, né, que está em discussão para justamente corrigir ou fazer algum ajuste, né, em alguns pontos do regulamento.
Então, assim, é um processo que está em constante evolução, né? A gente está hoje discutindo a rotulagem nutricional e a geral no Mercosul, mas nada impede de a gente incluir nessa discussão a questão da rotulagem para pessoas com deficiência, né? Que tem uma série de desafios também e que a gente precisa enfrentá-los. A análise de impacto regulatório, ela basicamente ela identifica o problema, as suas causas, a causa raiz, porque às vezes você tem uma série de causas para aquele problema que você precisa atuar em todas elas. Se você atuar só em uma, duas, deixa de fora 3 ou 4, você não consegue solucionar o problema identificado, né? Então você tem que fazer uma análise mais ampliada, né, para identificar as causas, as consequências, definir os objetivos da intervenção é muito importante para ter um foco, senão a regulação vira aquele já que, né? Já estou fazendo isso aqui, então vou fazer mais aquilo. E aí você acaba criando um Frankenstein regulatório, né? Então você precisa definir foco e ter clareza. Ó, eu estou atuando neste problema, com essas causas, com esse objetivo, né? E identificar quem são os atores interessados ou envolvidos, né, com o tema. Então, isso permite que a gente promova a participação, né, de todos, né, dentro desse processo. E, a partir dessas causas identificadas, pensar em quais são as alternativas, né, regulatórias de intervenção que nós temos para atuar naquele problema. Então, assim, existem várias alternativas e a gente precisa compará-las, identificar qual é que é a mais custo-efetiva, né, qual é que tem maior viabilidade, qual é que tem maior impacto, se realmente aquela alternativa vai enfrentar e vai resolver a questão, né, ou não. E isso são todos elementos que a gente precisa trazer com subsídios, com dados e com elementos, né, que permitam a diretoria colegiada tomar sua decisão. Então, é um processo de construção regulatória coletiva, né, com a participação de todos. Então, você tem lá a identificação do problema, das alternativas, e a comparação delas, todos com levantamento de evidências e todos com etapas de participação social, né? De uma forma ou de outra. Tem várias formas de participação social. Às vezes a gente consulta, em algum momento, só associações, né? Seja de consumidores ou do setor produtivo, enfim, focado numa que chama de uma consulta dirigida, né? Para conseguir sair, né? E em alguns momentos é uma consulta ampla, né? Para todo mundo. São as consultas públicas, né? Então tem essa fase de consulta pública. Então tem várias estratégias que são adotadas aí no desenvolvimento de um processo regulatório. E isso está em lei. Não, a gente não faz porque quer, isso está em lei. Então é uma metodologia já, o mundo utiliza isso e a gente é muito... esse processo da rotulagem nutricional, o processo dos alergênicos, né, que foi citado aqui também, foram processos que nos ensinaram muito, né, em relação a como desenvolver um processo regulatório e como contar com a contribuição de todos para que ele seja mais efetivo. Então, a gente prima muito por isso, né? Então, esse processo específico, esse tema específico, ele foi incluído na Agenda Regulatória 2021-2023, é o projeto 1.11, Identificação de Estratégias para Promover o Acesso a Informações Necessárias ao Consumo Seguro de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária por Pessoas com Deficiência Visual. Esse é o título do tema, né? O resultado que se espera dele é a redução de barreiras na comunicação que dificultam ou impossibilitam o acesso a informações necessárias ao uso seguro de produtos sujeitos à vigilância sanitária por pessoas com deficiência visual. Então, redução de barreiras, né? E que motivou a Anvisa, né, a incluir esse processo? Porque toda inclusão de tema na agenda regulatória ela tem uma motivação. Geralmente a gente é demandado por atores externos, às vezes em função da nossa rotina, a gente identifica, né, alguma questão a ser incluída, mas esse é um processo que é consultado à sociedade, então a gente recebe, né, esses inputs, né? Ok. Então, nós tivemos uma recomendação do Ministério Público de Alagoas, né, em que eles sugeriram ou recomendaram, né, que a gente incluísse o tema na agenda. É um trabalho que eles vêm desenvolvendo lá. O foco deles era o Braille, ou então, alternativamente, o QR Code, né, para pessoas com deficiência visual. Isso em cumprimento, né, todo o arcabouço legal aqui que a Simone acabou de nos informar sobre, né, o direito fundamental, né, ao acesso às informações para que a pessoa tenha, de fato, a sua cidadania, né, respeitada. É um tema transversal, não é um tema da área de alimentos, então foi aberto um processo específico, né?
Aí a Anvisa tem uma área que chama Assessoria da Melhoria da Qualidade Regulatória, as REG, essa área foi responsável, é a área que define como é que a Anvisa trata os processos regulatórios, que define todo aquele procedimento que eu estava explicando aqui de como é que a gente faz as normas, né? Por ser um processo transversal, eles acabaram conduzindo, né, essa parte inicial do processo de análise do problema, né, o início do processo da construção da IR, né? Foram feitas 3 oficinas internas da Anvisa, né? Não teve participação de agentes externos, envolvendo todas as áreas aí afetas ao tema. Quando essas oficinas foram feitas, eles trouxeram para a gente, né, que participou aí, né, do trabalho, alguns inputs, né, alguns inputs do setor produtivo que nós recebemos na época da inclusão do tema na agenda regulatória, né, principalmente da área de cosméticos e de saneantes, né. Tivemos um relato, né, que foi solicitado, né, da Associação de Cegos de Alagoas, que foi lá a associação que estava envolvida lá com o Ministério Público de Alagoas, nesse trabalho que eles fizeram, que demandou a recomendação resultou na recomendação que a gente recebeu, né? Então houve um relato de uma pessoa com deficiência para contextualizar as pessoas ali, né, presentes, e o diagnóstico nos foi encaminhado juntamente com a recomendação do Ministério Público, também serviu de subsídio para essa discussão muito inicial da Anvisa, né? Muito, muito inicial. Eu vou trazer aqui alguns elementos que foram, né, os resultados disso, sem detalhar, depois isso vai ser publicado e vai ser amplamente divulgado. As pessoas vão poder participar justamente desse diagnóstico, validar, né? Será que o que a Anvisa identificou é realmente, né, o problema está corretamente identificado, o objetivo é esse, está certo? Porque é a partir daí que a gente segue o trabalho, né? Então, a gente tem o problema regulatório definido, foi a dificuldade de acesso às informações para identificação e uso de produtos sujeitos à vigilância sanitária por pessoas com deficiência. Identificação e uso, né? Isso tem várias consequências, né? Inclusive de riscos, né, à saúde da pessoa por engano, né, ou por não conseguir diferenciar produtos, né? Enfim, tem tudo a ver com saúde pública, esse tema também. E o objetivo, geralmente, é um espelho dos problemas, né? Os objetivos, geralmente, a gente espelha, faz aquele espelho daquilo que foi identificado como uma causa, né? Então, seria ampliar o acesso de pessoas com deficiência às informações para identificação e uso dos produtos sujeitos à vigilância sanitária, né? Alguns objetivos específicos que estão mais relacionados com as causas raízes que foram identificadas lá nas oficinas, né? Definir as informações de rotulagem a serem disponibilizadas para pessoas com deficiências, quais são as informações mínimas necessárias para esse público, né? Promover a ampliação da proporção de empresas com políticas que contemplem investimentos, né, na ampliação de acesso dos seus produtos para pessoas com deficiência. A gente também entende que isso é uma política pública que a gente pode promover, né, que as empresas tenham políticas, né, para agregar essa fatia de consumidores, né, que o William estava falando aqui, dentro das suas práticas comerciais, né? Identificar esse é um outro ponto um elemento super importante, né? Identificar as tecnologias mais custo-efetivas a serem utilizadas, né, para dar acesso às informações às pessoas com deficiências. Questões do processo regulatório que a gente identificou, né? Estabelecer estratégias para participação mais inclusiva, né, dessas pessoas com deficiência nos processos regulatórios da Anvisa, né? E também definir estratégias para que a Anvisa capte as informações sobre as necessidades das pessoas com deficiência. A gente precisa ouvir essas pessoas, né? E a amplitude das diferentes associações que abarcam diferentes tipos de deficiências, né? Enfim, o conjunto, né? A gente não, nessas oficinas, ficou muito claro que a gente não fechou o problema num tipo de deficiência ou num tipo de tecnologia, né? É um problema que está extremamente amplo para todos, né? E todas as tecnologias possíveis. A gente não tem nenhuma restrição nesse momento. Houve uma etapa lá de identificação de atores, é lógico que aqueles com maior peso são os próprios deficientes, né, as associações e seus familiares, né? Mas aí vem uma série de atores que a gente identificou, startups, por exemplo, né, são alguns atores que de repente podem contribuir na identificação ou desenvolvimento de alguma, né, de alguma tecnologia. Enfim, áreas da Anvisa, outras associações, outras instituições. E esse mapa ele é importante porque quando a gente for fazer o processo de discussão, a gente sabe, né, com quem
com quem falar. Tá? Então, assim, muito, muito bom, já foi um grande gol essa reunião. Conhecer o William, né, a associação que ele representa aqui, e a gente precisa, a partir daí, a gente vai em todos os fóruns que a gente está tentando e captando quem são os outros, né, e tentar agregar todo mundo aí nesse processo que está começando agora, né. Então, esse processo que foi feito pela Zé, ele é um processo inicial. Agora, cada área da Anvisa vai trabalhar num processo específico para cada tipo de produto. Então, alimento vai ter um, medicamento vai ter outro. Medicamento tem alguma coisa já em Braille, acho que tem 2 ou 3 normas, são 3 normas, né? Que estabelece a bula, né? Tem algumas informações da bula, é a única área da Anvisa que tem algumas informações relacionadas, né, ao tema, né? As outras áreas não. Então, a gente vai ter que conhecer, né, as especificidades, né, desse produto. Esse é o formulário que foi colocado, né, no portal da Anvisa, que o William mencionou. Né, ele foi, de alguma forma, divulgado, ele foi feito pensando, né, nas recomendações do governo federal para formulários, né, destinados a esse público. Né? Então, é um formulário que a gente espera receber subsídios, inputs que permitam a gente, né, avançar melhor no processo. E na área de alimentos, especificamente no desenvolvimento dessa análise de impacto regulatório, a gente tem a principal questão, que é a definição ou identificação das possíveis tecnologias. Né? Essa é a grande questão que a gente vai buscar, né? Entender experiências internacionais, porque a partir das tecnologias a gente pode identificar se a gente consegue incluir todas as informações obrigatórias, as informações facultativas do rótulo, ou se vai ter que, né, selecionar uma ou outra, enfim. Essas são quais são as mais importantes, né? Enfim, essas são os nossos principais desafios para esse processo nesse primeiro momento, né? E a partir dessa identificação, aí sim, pensar em impacto, né? Alimentos têm uma gama de tipo de embalagem, né? Nem sempre a gente consegue colocar um braille, por exemplo, pelo tipo de material aplicado, né? A gente tem que saber também, por exemplo, o QR Code, mas o que vai de informação a partir da leitura do QR Code, né? Que tipo de informação? Como é que tem que ser essa informação? Porque não adianta a gente colocar a informação com uma tecnologia e ela não ser, de fato, decodificada pela pessoa com deficiência, porque a gente está aumentando o custo e não está atingindo a pessoa. Então, a gente tem que... É um processo que é assim, ele é complexo, ele não é um processo, não vai ser um processo rápido, né? Mas ele é um processo que precisa acontecer. A discussão vai nos dar maturidade para tomar a decisão e atingir o objetivo, né? Dentro desse contexto. O Codex, que é encerrando já aqui, o Codex, que é um fórum internacional em que a gente discute as referências e as regras internacionais, ele é muito importante porque o Codex ele permite que, quando tem um padrão Codex, o produto ele pode ser comercializado entre os países sem barreiras, né? Porque está definido no Codex, pronto, é aceito pelos demais países, né? Então, o Codex começou uma discussão que não é focada em pessoas com deficiência, mas é uma discussão relacionada ao uso de tecnologia em embalagens de alimentos. Né? Então, a gente entende também que o Codex é um bom espaço, né, para a gente aproveitar, né, essas experiências, porque se a gente conseguir utilizar tecnologias recomendadas pelo Codex, a gente facilita o comércio entre os países, né, e isso pode não ser, não inviabilizar qualquer, ou não gerar qualquer discussão de barreiras, né, em relação a esse tipo de demanda, né, de tema. Esse é o estado da arte, essa fase que nós estamos, né? Esse ano a gente tem uma agenda extremamente comprometida com a questão do Mercosul, dos 2 temas do Mercosul, para a gente tentar avançar e tentar buscar finalizar essa discussão, pelo menos na Comissão de Alimentos, que é onde está a discussão no momento, né? Para que no ano que vem a gente consiga fazer no começo do ano uma consulta pública para cada um dos temas, né, da rotulagem, e a partir de 24, provavelmente a gente consiga fazer essa discussão ampliada, né, sobre essa discussão. Isso não impede que nesse meio tempo a gente vá buscando experiências internacionais, buscando outras informações, para que lá em 24 a gente tenha mais dados, né, e fazer essa discussão. Então, assim, o processo está andando, sabe, mas ele é um processo que ele anda dentro da nossa capacidade, né, e dentro também do tempo que a gente precisa, né, para conseguir fazer a execução. Muito obrigado, né, para a gente foi, para mim pessoalmente e para a Anvisa, tenho certeza que essa reunião é extremamente importante, né, nos traz aí um estímulo, né, maior e aquela vontade de fazer esse processo de fato acontecer e que a gente consiga, né, melhorar, né,
a qualidade de vida das pessoas, né, que têm com deficiência e que elas sejam incluídas, né? Inclusão tem que ser uma meta de todos nós como cidadão e como instituição, então é extremamente mais importante ainda, né, que a gente tenha esse foco. Então, muito obrigado.